Olá, vamos a mais um vídeo. É exatamente isso que você viu aí. No título do vídeo, maneiras erradas de evangelizar. Quem mandou evangelizar assim? Aonde Jesus evangelizava assim, dizendo que os doentes que venham que eu vou curar, os desempregados que venham que eu vou dar emprego, os enfeitiçados que venham que eu vou libertá-los. Não está escrito isso. Não porque Jesus não pode fazer isso aí. Pode. Mas não é assim que ele evangelizava, porque quem evangeliza assim está a evangelizar para a terra, para a terra sim, para o mundo. Mas nós não vamos viver aqui para sempre no mundo, né? Nós estamos aqui de passagem. Então Jesus, ele evangelizava para o reino, para os céus, para o paraíso, para a vida eterna. Então se tu evangelizas prometendo bens ou atraindo as pessoas pelos bens ou pelo bem-estar aqui na terra, tu estás a fazer o que o diabo fez no monte com Jesus. Se prostrado me adorares, te darei isto, te darei aquilo. Se seguires Jesus Cristo, traduzindo, né, a parte do monte que o diabo falou com Jesus, traduzindo para os dias de hoje, se me adorares, terás caro. Se vieres à igreja, terás emprego, terás saúde, prosperarás. Mas não é isso. Não que Jesus não possa fazer isso. Ele pode fazer isso, se ele quiser. Claro que ele quer uma boa vida para nós. Mas já reparou que o fato de estar na igreja não significa... Os mais ricos não estão na igreja, financeiramente falando. Porque o objetivo de Deus não é enriquecer pessoas. Esquece isso, não existe. Não é enriquecer pessoas. Mas o objetivo de Deus é criar um equilíbrio, temor. Vida que com abundância que se fala na Bíblia. Eu creio que é uma vida equilibrada, uma vida com paz, uma vida em que há prazer. Há ricos que não têm prazer de viver. Há ricos que se sentem sozinhos. Há milionários que acabam com a sua própria vida. Então Jesus não chamou ninguém para dar dinheiro, não chamou ninguém para curar, não chamou ninguém para dar emprego, não chamou ninguém para lhe dar sorte. Quem faz essas promessas é o diabo. Cuidado com o evangelho do diabo, que é bem parecido com o evangelho de Deus. É parecido para quem não presta atenção, é preciso prestar atenção e é bom se desviar a tempo de seitas como essas. Mas na verdade muitas das vezes é ignorância, porque muitos que assim procedem, muitos que assim falam, é baseado naquilo que eles aprenderam também dos seus líderes e foi passando de um para outro, e isso acaba se tornando uma doutrina. E a doutrina às vezes confunde-se com aquilo que é a vontade de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava em uma igreja, então o pessoal lá decidiu ir evangelizar pessoal que tinha necessidades, pessoas que tinham necessidades básicas, não tinham o que comer. Então eles evangelizaram para um culto e prometeram que no fim do culto dariam um bife. A igreja encheu. Tem muita gente que queria bife. No fim do culto deram pão e um doce que usa açaí no pão. Nós aqui em Moçambique chamamos de jamu. Faço questão mesmo de traduzir porque eu sei que esse vídeo pode não ser limitado só aqui em Moçambique. Mas é um doce que se coloca no pão
Isso para dizer que foi um lanche bem simples. Saíram lá alguns jovens, disseram que não foi isso que vocês prometeram bife. E saíram, foram embora. Isso foi vergonha para a igreja. Por quê? Quem mandou evangelizar assim? Se eles tivessem evangelizado, dizendo que Cristo é o caminho à vida, se quiser a vida eterna, venha Cristo, e eles fossem à igreja, não iam passar vergonha, porque se você puxa a pessoa pelo interesse e ele não alcança aquilo que é o seu objetivo, essa pessoa vai se afastar. Essa pessoa vai se afastar e torna-se pior do que se não tivesse sido evangelizado. Porque vai dizer que são mentirosos. Vai dizer que isso não existe, eu já lhes conheço, são todos falsos. Mas porque evangelizou mal. Isso é uma estratégia de homens. Ninguém mandou fazer isso. É que nem aquela passagem que fala da mulher que deu 2 moedas. Jesus elogiou, mas não mandou fazer. Mas muitos usam isso aí como uma ordem de Jesus e dizendo que vai prosperar se fizer isso. Onde está escrito que a viúva prosperou? Oferta não é troca. Troca é troca, negócio é negócio, oferta é dar de graça. Lá à frente será recompensado, mas não quer dizer que você vai ficar rico porque deu oferta. Você vai morar nos céus. Se não tiver uma vida boa aqui, talvez vai ter uma vida boa lá nos céus. Ou terá aqui, depende de Deus. Deus conhece o nosso coração, sabe a quem prosperar, sabe a quem dar mais, a quem dar menos, mas o importante é a gente ter Deus no coração. Então, é melhor evangelizar bem, ter crentes de qualidade, crentes que realmente querem a Deus, do que ter quantidade de pessoas interesseiras e que foram estimuladas por convites, também interesseiros, convites para encher o templo e encher os cofres. E as almas que se tanem. As almas que se tanem. Então, cuidado com a maneira de evangelizar. Evangeliza de maneira certa. Não chame as pessoas para curar dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser até curada, claro. Sempre é curada. Com fé, com oração. Mas não foi para isso que Jesus chamou. Jesus chamou para a vida eterna. Não vamos ser iguais aos feiticeiros. Essa parte dos feiticeiros é muito bom. É um muito bom exemplo. Aqui em Moçambique temos recebido, mesmo por via de mensagem, uma série de coisas que os curandeiros, feiticeiros, não sei como chamar, não estou a dizer que o curandeiro é feiticeiro, mas há diferentes, como é que se chama isso? Tem curandeiro, tem não sei o que mais tem, mas que fazem trabalhos similares. Então, eles o que põem ali? Põem a mesma coisa que as igrejas põem. Curo dor de cabeça, curo infertilidade, curo inchaço nos pés, curo impotência. E vão especificando o que curam. As igrejas também evangelizam assim. Qual é a diferença aí? Quem é o Jesus nesses dois? Está a perceber? Então Jesus não veio para curar. Outro exemplo é aquela parte onde Jesus multiplicou pães. Entendam bem isso e prestem atenção nessa parte. Ele multiplicou pães numa situação que havia necessidade de fazê-lo. Mas ele não passou a vida a multiplicar pães para acabar com fome. Ele podia fazer isso. Mas não era para fazer isso. Mas ele fez numa situação que tinha que fazer porque não havia outro jeito. Ele podia muito bem passar a vida a multiplicar pães. Então, em algum momento, as pessoas começaram a seguir já com grande aderência. Ele disse: vocês me seguem por causa do pão. Pão físico, nesse caso, pão material, pão alimento. Mas não porque realmente amavam Jesus e queriam segui-lo. Não, era por causa do pão. Então, se você evangeliza
prometendo prosperidade, a pessoa vai te seguir por causa da prosperidade, por causa do caro, mas não por causa de amar Jesus. O telefone aqui já está a mostrar aqui uma mensagem. Acho que a câmera está a causar superaquecimento.